Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra essa memória maravilhosa do nosso anjo da guarda. Nós professamos a nossa fé, dizemos que nós cremos que Deus criou os seres visíveis e invisíveis. Os visíveis somos nós, esse mundo material que está aqui. Todas essas coisas que nós vemos, tudo tem a mão de Deus, são as coisas visíveis. Mas as invisíveis são aquelas criaturas perfeitíssimas que estão na eternidade. Os 9 coros dos anjos, as potestades, os serafins, os querubins, os arcanjos, os anjos, esses que contemplam a face de Deus, mas que ao mesmo tempo eles são enviados para tomar conta de cada um de nós. Vocês veem que no Evangelho, Jesus está dizendo assim, versículo 10, nós estamos no capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, o versículo 1 até o 5º e depois o versículo 10. Aí pula para o versículo 10. E é nesse versículo 10 que Jesus diz assim: não desprezeis nenhum desses pequeninos, as crianças. O Evangelho está falando aqui justamente das crianças. Pois eu vos digo que os anjos dos céus, os anjos, veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Esses anjos, eu vos digo que os anjos de cada criança, os anjos de cada um de nós, eles contemplam a face de Deus. Em verdade, eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como essa criança, não entrareis no reino dos céus. E aqui está o que a igreja vai nos ensinar a respeito dessas criaturas celestiais que contemplam a face de Deus e que ao mesmo tempo nos acompanha nesta vida. Lembrar dos anjos, do anjo da guarda, é lembrar daquele quadro, não tem aquele quadro que geralmente nós vemos por aí, um anjo que vai ali acompanhando 2 crianças que estão ali andando e vai aquele anjo acompanhando. O anjo da guarda é esse que nos acompanha, desde o momento do nosso nascimento até o dia em que nós chegarmos no céu. A primeira leitura hoje vai nos ajudar a compreender essa questão do nosso anjo da guarda. Está no livro do Êxodo, capítulo 23, do versículo 20 até o 23. Eu vou até ler tudo na íntegra como está aqui. Assim diz o Senhor: vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Olha,
vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho. Que caminho é esse? Não entendam, meus irmãos, o caminho aqui como simplesmente esse caminho que nós andamos por aí, na nossa rua, na nossa estrada, nas rodovias. Não, ele está falando de um caminho que é sobrenatural. Esse caminho que nós fazemos para a eternidade. Então, o anjo, ele vai à frente para nos guardar. Para quê? Nesse caminho, para quê? Para que nós não desviemos. Por quê? Assim como nós temos o anjo, existem também os demônios. E os demônios, eles querem nos desviar do caminho que nos leva para o céu. E como eles são seres invisíveis, e nós não vemos, os nossos anjos também, que são seres invisíveis, e nós não vemos, eles estão ali nos ajudando. O anjo vai nos dando sabedoria para que nós não nos desviemos. Então veja só, e te conduzirei ao lugar que te preparei. Que lugar é esse, senão ao céu, meus irmãos? Esse é o lugar que Deus preparou para todos nós. E nós precisamos conquistar esse céu. Nós precisamos ir para o céu. Nós não podemos ir para o inferno. Aí o anjo, nosso anjo da guarda, está ali nos auxiliando para que nós um dia cheguemos no céu. E aí Deus, olha a recomendação de Deus. Respeita-o, porque nosso anjo da guarda precisa ser respeitado, e ouve a sua voz. Se lembra daqueles desenhos animados? De um lado um demônio, do outro um anjo. O demônio sempre fazendo a recomendação para se fazer o mal, para se fazer as coisas erradas. E o anjo sempre nos dizendo as coisas certas, sempre nos apontando Deus, sempre nos apontando o céu. É assim. Ouve, nós precisamos ouvir a voz do nosso anjo. Precisamos ouvir. E aí diz, não lhe seja rebelde, ou seja, uma vez que nós temos o nosso anjo da guarda, vamos ser fiel, nada de, isso aqui eu não vou fazer não. Não, nós vamos fazer sempre o que o anjo da guarda nos quer. Quer que nós façamos. Porque tudo o que ele faz e quer que nós façamos é sempre para o nosso bem, é sempre para nós ganharmos o céu. Porque não suportarás as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, sereis inimigo dos teus inimigos, dos demônios, e adversário dos adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Nesse mundo de labuta, nesse mundo de trevas, a luz precisa resplandecer. E o nosso anjo da guarda está ali nos auxiliando, nos ajudando, para que nós entremos nessa terra prometida que é o céu. Eu não me lembro quem foi essa mística ou místico que dizia o seguinte, que o nosso anjo, ali desde o momento do nosso nascimento, ele vai nos conduzindo sempre neste caminho. E ele vai tirando a gente de tudo aquilo que nos desvia do céu. É isso que ele quer, mas o diabo está lá, os anjos do mal, fazendo com que a gente se desvie, e nós seremos e precisamos ser fiéis. Só que tem, meus irmãos, aqueles rebeldes, como está dizendo aqui, que não querem saber de Deus, e que o anjo está ali auxiliando, mas eles não querem, na rebeldia, querem viver nessa vida de materialismo, nessa vida sem Deus.
Aí chega o dia que a pessoa morre. E o anjo vai conduzindo, porque o anjo, ele vai ficar conosco até nós chegarmos no céu. Só que aqueles que não quiseram saber de Deus, vai chegar diante do trono de Deus, será condenado à morte. A morte eterna, ou seja, será condenado ao inferno. Como os anjos bons, o nosso anjo da guarda que é bom, ele não vai para o inferno. Então ali há uma separação, meu Deus do céu. Separação, meus irmãos. O anjo se separa e vai para o céu. E a alma vai para o inferno. Deus me livre de acontecer isso. Que o meu anjo da guarda, que o seu anjo da guarda, nessa grande missão que ele tem de nos levar para o céu, ele possa nos conduzir. E aquela alma que vai para o purgatório, ele vai também para o purgatório, até o dia que a pessoa saia do purgatório para ir entrar no céu. Que o nosso anjo da guarda, nosso zeloso guardador, ele possa nos ajudar nesta caminhada para o céu. Que Nossa Senhora, a Rainha dos Anjos, nos ajude também. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, valei-me, meu anjo da guarda, e o seu também. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.